Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar o programa Papo Certo de hoje. De segunda a sexta, nesse mesmo horário, nós estamos aqui para trazer para vocês mais informações e esclarecimentos sobre as diversas áreas do direito, empreendedorismo, saúde, política e também turismo. Olá, e o nosso assunto de hoje é papo de empreendedorismo. E o assunto hoje vai ser o empresário lobo mau. E quem vai falar isso hoje é a nossa colunista, empresária, Janaína Crespo. Muito bem-vinda! Olá, tudo bem? Boa noite, pessoal. A gente conversando sobre o empresário lobo mau. O que quer dizer isso, né? Eu estou curiosa. Um tema que desperta bastante curiosidade. Com certeza. Então, tu aí que já nos assiste, vem participar e saber quem é esse empresário lobo mau. Vamos fazer um intervalo de 30 segundinhos, já voltamos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas e aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Estamos de volta e hoje aqui no Papo Certo estamos com Janaína Crespo, empresária, e vai falar sobre o empresário lobo mau. E eu quero te trazer que tu pode sugerir o assunto que tu quer ver aqui no nosso programa. Pode enviar a tua mensagem então. Bom, vamos para a primeira pergunta, e é a pergunta que abriu o programa já, né? Quem é o empresário lobo mau? Primeiro, vamos conceituar quem é o lobo mau, né? Todo mundo sabe o lobo mau é aquele sujeito mal intencionado, aquele sujeito que tem práticas obscuras para tentar atrair a sua vítima para o seu golpe ou para aquela má intenção que ele tem. Então, o lobo mau, né, é um personagem dos irmãos Grimm, conhecido desde que a gente é pequenininho, e todo mundo, ó, lá vem o lobo mau. Quem tem medo do lobo mau? É um grande vilão, né? É um grande vilão e ele convive conosco ali desde que a gente é pequenininha, né? Então, conceituando quem é o lobo mau, a gente começa a pensar. E o empresário lobo mau, né? Quem é o empresário lobo mau? Às vezes, sim, a gente tem algumas linhas políticas, né? Ou até o que foi construído que passa a imagem, às vezes, que todo empresário é lobo mau, né? Tem uma tendência, né? Nós temos uma tendência a classificar o empresário como sendo lobo mau. O empresário existem, como em todas as profissões, existem bons e maus profissionais. O empresário é um trabalhador também, né? O empresário é aquele trabalhador que teve a atitude de empreender, mas antes de tudo ele é um trabalhador. Nós também temos quem não seja empresário e que seja lobo mau. Mas por que a gente diz que o empresário pode ser chamado de lobo mau em alguns casos? Por causa das práticas que ele adota na empresa dele, né? Sobre a conduta dele como empresário e a conduta dele como pessoa. Assim como pode acontecer em qualquer uma das nossas atividades, né? Se a gente não está atento à nossa conduta, a gente pode ser um mau elemento, um lobo mau. E quais são as principais características deste empresário? Esse empresário, ele costuma agir sem ética, ele não costuma considerar as pessoas como pessoas, ele tem a questão da incompetência, uma má gestão ou uma gestão fraudulenta. Realmente
é tudo aquilo que foge da ética, da moral, das boas práticas da gestão de empresas. Isso leva o empresário a ter esse personagem ligado à imagem dele. Janaína, e tu acha assim, que no mercado existem muitos empresários lobo mau? Que tu acha que no mercado a maior parte são bons? Eu acredito que a maior parte são bons, né? Dentro das entidades que eu circulo aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e o que a gente acompanha na mídia também, a gente vê empresários trabalhando muito, contratando pessoas, incluindo práticas de gestão inclusivas e num aperfeiçoamento pessoal e dos seus negócios também. Então, eu acredito que os nós bons empresários, o lobo bom, é a grande maioria. Sabe que esse dia eu fui numa farmácia e fui atendido por um rapaz que estava alcançando os cestos. E é uma pessoa um jovem que provavelmente tinha um problema intelectual. Mas eu achei bem bacana, assim, dessa farmácia, que é uma grande rede, que colocou dentro das unidades pessoas com alguma deficiência, mas que têm essa capacidade de trabalhar assim e que estavam lá. Então, acho que tem vários bons profissionais, a maioria são bons profissionais, e acho que esse é um exemplo, e tem outros, certamente, inúmeros outros exemplos também de profissionais, de empresários que ajudam a comunidade, que ajudam a sociedade. Sim, a responsabilidade social, né, que acontece dentro das empresas, e normalmente a gente vê assim, as grandes empresas normalmente são as precursoras dessas novas práticas, e elas vêm escalonando nas camadas da sociedade, e a empresa também tem a sua responsabilidade em passar isso para os seus colaboradores. Então, assim, a diversidade, a inclusão, né, tudo isso são coisas que, quando acontecem dentro da empresa, os colaboradores também vão sendo influenciados por essa conduta. Eu te pedi as características do empresário lobo mau. Tu poderia trazer para a gente um exemplo, cita para a gente um exemplo da questão da ética que tu mais vê acontecer com esse tipo de empresário? É a questão da omissão de algumas informações, né? Quando o empresário, ele sabe que toda a decisão tem o lado bom e tem o lado não tão bom. E quando a gente ressalta, né, usa práticas em que a gente ressalta só o lado bom, esquecendo de comentar, né, que tem algumas coisas que precisarão ajustes ou que não serão tão boas, é uma prática que não é correta. A gente vê isso muito na venda, né, gente? Sim, na venda. A venda, quando uma venda não é ética, tu procura mostrar, claro que tu ressalta a qualidade de um produto ou de um serviço, mas quando tu esconde alguma coisa que merece atenção lá na frente, não está sendo uma conduta ética. E é responsabilidade do empresário fazer com que a sua equipe entenda, né, que a venda, que a prestação de serviço, ela deve sempre ser norteada pela verdade e pela transparência. Então, trazemos a omissão. As letrinhas pequenas do contrato, né? Que acaba não falando. E eu acho que realmente é aquela venda mal feita, eu entendo. Até porque se o cliente ficar insatisfeito, ele não vai comprar de novo, né? E esse empresário lobo mau também eu vejo que ele não dura muito. Ele abre empresa, fecha empresa. Um exemplo do lobo mau que me vem aqui agora são essas empresas que participam de licitações de mão de obra, de portaria, limpeza, abrem as empresas, depois não pagam os encargos sociais, quebram, fecham e abrem de novo com o nome de outra pessoa, né? Isso é ruim, porque o que acontece? Acaba denigrindo a profissão, né? Tu desse um exemplo muito comum dentro desse segmento. Infelizmente, eles ainda precisam caminhar na questão do desenvolvimento e da consciência da responsabilidade social que as empresas têm. Porque ali tem trabalhadores, tem pais de família, né, que dependem daquela remuneração para sobreviver. Daí se cria esse aspecto, toda empresa que trabalha nesse segmento, por exemplo, é um lobo mau. E, na verdade, são uma minoria de poucas empresas que acabam tendo essas práticas, que acabam, às vezes, impactando, né? E até uma palavra que nós estávamos conversando um pouco antes, que é uma palavra reputação, né? O que pode ser feito para o empresário trabalhar a sua reputação? Bom, o que é a reputação? É aquilo que precede, que fala sobre uma marca, que fala sobre uma empresa, né? Todos nós, quando a gente para pensar qual é uma empresa que tu tem orgulho,
de ser gaúcha, né? Todo mundo tem uma referência. E qual é aquela que tu não quer nem ouvir falar? Aquela que tu não quer nem ouvir falar é aquela empresa que tem uma má reputação, que foi construída com o quê? Essa má reputação tem uma origem, né? Tem uma origem em práticas que não foram bem vistas, né? São práticas que são, como é que vamos dizer assim, são um pouco obscuras, que as pessoas não são bobas. O cliente hoje está muito bem informado, o consumidor está muito bem informado. Então, assim, se tu não tem uma prática de transparência, se tu tem uma empresa tem uma questão de enganação, a reputação dela não vai ser boa e o mercado vai dar o recado. E me lembrei agora também daquele episódio que aconteceu aqui na Serra Gaúcha, né, do trabalho análogo à escravidão, que as empresas certamente falharam em algum momento em não ter fiscalizado melhor a sua cadeia produtiva, que certamente agora, com certeza, já estão fazendo de uma maneira adequada, mas às vezes também, num pequeno equívoco, pode impactar na reputação de uma empresa de 100 anos, que investiu muito trabalho, né, muito valor, um orçamento expressivo em marketing e, no fim, por um episódio infeliz, que teve uma falha, como pode impactar, porque por um período impactou bastante nas vendas, né? Muito. Isso é uma coisa muito triste que acontece, porque às vezes a empresa não está totalmente ciente do que está acontecendo, ela não está conivente com aquilo ali, mas a partir do momento que ela é omissa na fiscalização, ela está endossando aquilo ali. A gente tem muito isso também na esfera pública, né, gente? Não é o prefeito, não é o vereador que vai lá, por exemplo, asfaltar uma via. Aí quando a via fica mal feita, quem é que a gente responsabiliza, né? Hoje nós temos várias vias que são refeitas e aí tu vê aquele problema de escoamento, tu vê o problema de bueiro e coisas assim. Como o órgão público não fez a parte dele de fiscalizar e pedir a correção, para quem vai o ônus da responsabilidade? E assim também é na empresa privada. Tu tem a responsabilidade de toda a cadeia produtiva. Jana, o autodesenvolvimento é uma palavra da moda ou será que as pessoas estão se dando conta do valor do aprendizado? Eu acho que quando acontecem essas crises, né, ela chama mais atenção. Eu preciso entender mais sobre o assunto. Uhum. O autodesenvolvimento, ele deveria ser uma constante na vida de qualquer pessoa. Mas na vida do empresário, do empreendedor, é fator sine qua non, é uma condição sine qua non para a sobrevivência. Se tu não estás aprendendo continuamente o autodesenvolvimento, o desenvolvimento contínuo, tu fica para trás e o teu negócio sucumbe, porque nós temos um mundo muito rápido hoje, né? As coisas mudam numa velocidade. Nós tínhamos um mercado consumidor, nós tínhamos uma situação mercadológica em 2020 que é totalmente diferente hoje em 2023. Teve o advento da pandemia e nos mostrou que muitas coisas que não eram possíveis se tornaram possíveis. Hoje o consumidor chega no teu... Eu, por exemplo, sou lojista, né? Nós temos loja. O consumidor, quando chega na minha loja, ele chega já com a informação no smartphone dele e o meu consultor tem que estar preparado para lidar com isso. Até com as dúvidas, porque às vezes o cliente chega e diz, mas será que isso está me dizendo é verdade? Aqui está dizendo outra coisa. Então, se o empresário não levar para a sua equipe essa questão do autodesenvolvimento, né? Do desenvolvimento contínuo, dos seus saberes, ele fica para trás e fica sem resposta na frente de um cliente. Realmente. Tu comentou essa questão do cliente chegando com a informação, né? Lá na realidade do escritório, antes também da pandemia, 90% das reuniões eram presenciais. Hoje, 90% das reuniões são online, né? Aquele empresário que não investiu numa qualificação para aprender, né? Ou seja, investir em equipamentos ou aprender a operar a tecnologia, né? Que hoje não. Um cliente usa uma ferramenta, outro cliente usa outra ferramenta, tu tem que estar sabendo utilizar. Como é que eu vou fazer uma apresentação nessa ferramenta? Tu tem que estudar. Então, essas mudanças vieram para ficar e hoje as reuniões... É rara a reunião que eu tenho presencial hoje. Isso é uma mudança bem significativa. Até uma coisa que estava em debate há muitos anos, né, que era a questão da consulta médica online. Uhum. A pandemia veio dizer, é viável, e o que estava em discussão há anos mostrou não pode. E muitas pessoas hoje preferem
E questão de doença, questão de pessoas com mais idade ou dificuldade de locomoção, ou mesmo questão de tempo, ir para o online. Eu, particularmente, gosto muito do online, porque eu acho que agiliza muito o tempo da gente, né? Então é isso, pessoal. Chegamos no finalzinho do nosso primeiro bloco. Fiquem com a gente que vamos falar mais sobre o desenvolvimento de empresários e também de empresas. Fiquem com a gente. Tal ganhar o prato do seu acompanhante. Com esse app você compra um e ganha um. Simples assim. Vale também para ingressos e hospedagens. De Gramado para o Brasil, o Prime Gourmet traz experiências incríveis para você. Baixe o app grátis e assine quando for usar. Já somos mais de 500 mil aproveitando esse guia gastronômico e turístico. Faça parte desse clube também. Para o cliente, economia e experiências em dobro por um ano. Para o parceiro Prime, clientes selecionados. Uma forma elegante de utilizar descontos. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Voltamos e eu quero lembrar vocês que lá no YouTube, no canal do Papo Certo, tu pode assistir o programa de hoje da Janaína e também outros programas que já foram passados aqui no nosso programa. Vou aproveitar também e falar para o pessoal de casa que o Papo Certo também tem uma revista, né? Já estamos já na nossa 20ª a revista do grupo, né? Mas como o Papo Certo é a nossa 3ª edição, né? E hoje a gente está aqui falando com a Janaína, que é uma empreendedora, né? Que é um exemplo para muitas mulheres, né? E aqui a capa da revista, a matéria principal é sobre empreendedorismo feminino. Então, quem quiser, a gente vai disponibilizar também no site, nas redes sociais também a revista, mas quem quiser também pode mandar um WhatsApp que a gente manda de forma eletrônica, ou quem quiser impressa também pode mandar o endereço que a gente manda também para sua casa, impressa a revista. Bom, continuando então, Jana, eu quero te perguntar sobre o desenvolvimento do empresário. É fundamental, mas o desenvolvimento do negócio da empresa também. Sim, porque não tem como uma coisa não ser para outra, não estar ligada com a outra, né? E se tornaria um desperdício o empresário adquirir conhecimento, se preparar e não aplicar na empresa dele, né? Ele tem que vencer essa barreira, achar pessoas que possam ajudá-lo na implementação daquilo que ele aprendeu. É uma grande diferença a empresa que tem profissionais preparados. O resultado do negócio ele se torna outro. Eu acredito que vocês devem passar bastante por essa experiência lá, né, sim, João? sim. De notar a diferença do amador para o profissional, né? Ou é uma transição também, ninguém não nasce profissional, ele vai se desenvolvendo. Agora, se ele começar e não continuar, se ele continuar, foi bem, e deixar de estudar, de buscar novas informações, de conhecer melhor o seu mercado, ele vai acabar ficando para trás, né? Totalmente para trás. Mas, Janaína, também eu vejo assim, que tu é uma pessoa sempre muito preocupada em ajudar outras pessoas, outros empresários, em especial as empresárias, né, a empreender. Por que tu faz isso? Por uma questão de ideal mesmo, de compartilhar. Eu acredito muito no cooperativismo, no associativismo. Eu tenho a minha participação em grupamentos de empreendedorismo feminino me fizeram perceber o quanto é importante essa colaboração, essa troca, né, de vivências, de experiência. Eu fui muito beneficiada no meu caminho por mentores, pessoas que chegaram antes de mim, já passaram pelo caminho que eu tinha passado, e essa troca de experiência me levou a errar menos. Então, eu trabalho também com essa questão assim, de consultoria e mentoria de empreendedores para que eu consiga dividir a vivência que eu tive, né, a experiência, a formação profissional. Eu acho isso bastante importante porque nós criamos um sistema mais colaborativo
e também mais desenvolvido. Eu digo assim, a gente não é uma ilha, né? O empresário não é uma ilha. Nós precisamos de ter uma cadeia de pessoas que estejam cada vez melhores para que o nosso negócio também seja melhor. E como que os empresários podem se atualizar e aprender, Jana? Olha, graças a Deus a gente está vivendo num mundo tão repleto de informação. Às vezes ele fica pesado porque é demais, né? Mas assim, nós temos... A gente quer participar de tudo às vezes, né? É verdade. Tem vários eventos muito bons e que a gente quer participar, mas infelizmente a gente não consegue tudo, Isso. né? Assistir programas que nem o nosso é uma forma de se capacitar. Porque o que acontece? O Papo Certo está sempre trazendo assuntos relevantes para o empresário, né? Para a gente adquirir, não só como pessoa, mas também como empresário, novos conhecimentos. Nós temos YouTube, nós temos empresas de consultoria, nós temos empresas que fazem treinamentos e cursos e também as entidades associativas, né? Por exemplo, o Cindy Lojas, onde eu sou diretora, nós temos vários eventos que capacitam lojistas. Associação Comercial, outra entidade que eu faço. Também temos capacitações lá que preparam comerciantes para atuar cada vez melhor no mercado, cada vez de forma mais profissional. A gente sabe que a gente acompanha também bastante, mas muitos empresários acabam, às vezes, após empreender, não chegam a 5 anos de empresa aberta e acabam desistindo. Por que tu acha que isso acontece? Eu acredito que o empresário ele tem que ter clareza do que ele vai oferecer. Ele tem que ter processos definidos. Não basta eu ter uma boa ideia e eu ter atitude empreendedora de botar em prática, né? Eu tenho que ter processos definidos, né? Eu tenho que ter parcerias estratégicas para que o meu negócio realmente deslanche. E aí tem um ponto-chave, gente, que é a atitude empreendedora, que tem uma característica essencial para o empresário. É a resiliência. É tu saber que vão vir dificuldades e mesmo assim tu vai persistir. Persistir, procurar novas saídas, ter a flexibilidade para encontrar soluções para algum problema que chegue. Não desistir. Tu considera que realmente esse investimento no aprendizado, ele traz melhorias no faturamento das empresas? Com certeza, com certeza. As boas práticas de gestão fazem total diferença na rentabilidade da empresa. E não é só no faturamento, né? Porque às vezes tu pode estar faturando alto, mas o que sobra ali, o lucro da empresa não chega. Sabe que foi numa empresa um tempo atrás, né? E a empresa a meta dela era aumentar o faturamento para 10 milhões. E eu disse para ela, olha, e o lucro? O lucro estamos aí, né? Com dificuldades, 0 a 0, um pouco negativo. Disse, então acho que a meta de vocês tem que ser mudada, não pode ser faturamento, a meta tem que ser lucro. E aí, como é que ela consegue se dar conta disso? Quando ela começa a aprender, quando começa a entender a diferença entre faturamento e lucro, né? E resultado positivo. E é muito interessante, assim, quando a pessoa começa a empreender, ela sai de uma condição de pessoa física para pessoa jurídica. E é muito, muito comum, não me deixa mentir aí, que as pessoas confundem dinheiro da empresa com dinheiro próprio. E o dinheiro da empresa como sendo lucro. Gente, tem uma cadeia de fornecedores ali para serem pagos, colaboradores. Então, o conhecimento vai fazer toda a diferença, né? E à medida que sobe, a empresa vai crescendo, outras necessidades de aprendizado vão surgindo. Vocês vão vendo a forma que a Janaína vai explicando isso para vocês, porque ela não fica contando assim toda hora, mas ela é consultora empresarial. Então, assim, toda essa bagagem que ela traz e esse aprendizado que ela está sempre em busca, ela está trazendo para vocês hoje de forma ciente de tudo que ela está trazendo, que realmente vai ajudar os empresários, não é, Janaína? Sim, são 18 anos convivendo como empresária e com empresários, né? Eu digo assim, esse networking que a gente acaba fazendo nas entidades. E como eu tenho uma personalidade assim, bastante participativa e eu sou uma boa ouvinte, eu vou entendendo quais são as dificuldades e mapeando isso. Eu trago para minhas consultorias, porque muitas vezes o problema de um é um problema de muitos outros. E quando a gente começa... A minha mãe tem uma frase muito legal que ela diz assim, quem conhece, reconhece. Então a gente acaba conhecendo e trazendo soluções mais assertivas para quem está ali no olho do furacão, né? Isso é interessante. Quem conhece, reconhece. Né? Porque tu sabe que como é difícil chegar naquele ponto, quando tu vê alguém que tem um sucesso, tu sabe, olha, certamente essa pessoa trabalhou bastante para chegar até ali, né? Muitas vezes a gente vê o resultado de uma empresa que parece positivo, muitas vezes não é. Ela está aparecendo, mas outras vezes é. Aquela empresa é uma empresa de sucesso, tu reconhece
a marca, a reputação da empresa é boa, mas como é que ela fez para chegar até ali? Esse é o pulo do gato, é tu entender que tudo é um processo, ninguém é sucesso da noite para o dia. Tem toda uma caminhada, tem todo um aprendizado e uma assessoria. Atitude empreendedora. Cita pra gente 3 delas que são fundamentais para os empresários. Busca pela excelência, resiliência e aprendizado constante, o desenvolvimento contínuo. Isso é uma coisa que não pode. E eu botaria também, eu vou botar mais um ali, que é a comunicação. Gente, hoje a comunicação é a chave de muita negociação de sucesso. Ela é fundamental na estratégia. Principalmente, a gente falou agora numa questão de crise, né? Numa gestão de crise, tu ter a comunicação correta, ela salva a tua empresa. E até entra isso que a gente fala sobre o empresário lobo mau. Se ele não consegue se comunicar, como que ele vai ser bem visto com bons olhos? E às vezes assim, a ação ela é piorada por uma comunicação mal feita. A gente vê muito isso no cenário da política, né? Nossa, gente, essa pessoa teria ganho tão mais se tivesse ficado quieta. Porque às vezes o silêncio, ele é melhor do que uma comunicação mal feita. Tivemos vários casos nessa última eleição, que pessoas que estavam como certas que iam ganhar até talvez em primeiro turno, né? Tiveram uma comunicação equivocada e acabaram perdendo a eleição por uma questão de comunicação. Mas tu falou uma questão da excelência, né? E o que acontece? Às vezes a pessoa tem uma empresa que teve sucesso por um período. Depois, entraram novos concorrentes, novas tecnologias, aí a empresa acaba às vezes desaparecendo porque ela deixou de investir, de conhecer e de se desenvolver, né? Sim, ficou num lugar cômodo, né? Ou ficou atrás do que deveria ir buscar numa nova visão de mercado. Então, assim, é o olho no peixe e o olho no gato, né? Tu tem que estar olhando para o teu negócio, mas ao mesmo tempo tu tem que estar olhando o que o mercado consumidor quer, porque é ele que vai te dizer, não é o que tu quer oferecer, é o que ele quer comprar da forma como ele quer comprar. Muitas vezes tu perde lugar para o teu concorrente porque ele entendeu isso primeiro que tu, ele estava mais atento que tu. Mas às vezes acontece a pessoa ela perceber que algo não vai bem na empresa, mas ela não tem a atitude de mudar. Não consegue mudar, por isso a importância de pedir ajuda, por isso a importância de um consultor na empresa. Porque às vezes tu olha, eu acho que o problema está aqui. Pode estar ali, mas pode não estar. Quantas vezes aquela crença assim de que o que vem de fora, a pessoa de fora tem uma visão melhor, né? Mas acho que acontece muito isso, viu, Jana? Bom, o programa chegou ao final, passou super rápido. Passou muito rápido, mas mês que vem a Janaína está aqui conosco de novo, trazendo dicas para vocês, Jana. Pessoal, muito obrigada, é um prazer poder compartilhar. E quem quiser contar comigo, eu estou nas redes sociais, @JanaínaCrespo com 2 Os no final. Bom, pessoal de casa, agradecer a audiência e mandar um abraço especial para o pessoal lá do Hospital São Lucas da PUC, que também assiste o programa. Bom, pessoal, então amanhã, quinta-feira, temos Papo de Saúde. Estaremos aqui. Esperamos todos vocês. Até lá.